espiritualidade, coordenadora da casa, o Ricardo, o Armando, por essa oportunidade, né? A oportunidade de estudar mais um pouquinho, rever alguns conceitos. Eu acho que a gente, uma vez eu escutei de um professor na universidade, que ele dizia assim: o óbvio, muitas vezes, precisa ser dito. Então, às vezes você fala, mediunidade, já sei. Trabalho, décadas. Não vou falar quantas décadas, porque senão vai me comprometer. Mas, assim, é muito bacana nós podermos estudar em um grupo tão grande como esse, heterogêneo. Então, vamos falar um pouquinho de psicofonia. Você vai ficar daí? Eu vou ficar andando, porque eu não consigo ficar. É por causa do pessoal do online que eu te vejo. Tá. Eles estão aqui. Aí, se perto. você ficar aí, a gente põe de lá. Você Não, pode ficar então vou ficar sentado aqui. Tá boa a luz, quer que apague na frente? Eu acho que daqui, se puder apagar, que aí fica melhor para... Tem como apagar só essa Tem, fica bom. Melhora a projeção. Contrário. Isso, ótimo. Bom, então, o objetivo dessa aula é explanar um pouco sobre mediunidade e médiuns, os principais tipos de manifestação mediúnica, conceituar psicofonia, canalização e desdobramento. Conceituar é fácil, né, gente? Porque está na literatura. A gente busca lá. Agora, entender e vivenciar cada fenômeno desse, aí é que está a diferença. Pode passar. Bom, a mediunidade é uma faculdade natural do ser humano. Todos nós já ouvimos isso aqui alguma vez, né? Que permite a comunicação com o mundo espiritual. Então, o espiritismo, ele entende, aceita e propaga que existe o mundo espiritual, que existe a vida além desta vida no corpo físico. E, segundo Kardec, é inerente à espécie humana e pode manifestar-se de diversas formas. Não vou trazer todas, não. Vamos lá. Pode passar, por favor? Bom, a gente sabe que os fundamentos doutrinários foram codificados por Allan Kardec na França, séculos atrás. E o Allan Kardec era um cientista, então ele fez um estudo muito sério, ele foi codificando, ele foi perguntando e escrevendo de várias formas. Quem assistiu o filme dele já vai se lembrar, né? Então, a base é o Livro dos Médiuns, Livro dos Espíritos. E nós temos, então, ele fala num momento que alma e perispírito estão ligados ao corpo. Por que a alma? A alma é o espírito de quem está encarnado. E a alma se liga ao corpo físico pelo cordão de prata. Joia. O perispírito, então, é um instrumento de ligação entre o espírito e o corpo físico. Também já sabe, nós estamos só relembrando, ok? Interexistência. Então, nós vivemos nos dois planos simultaneamente. Nossa, mas eu estou aqui encarnado? Ok, você está aqui encarnado, mas toda noite você morre. E depois você ressuscita, né? E à noite, só Deus e os nossos queridos amigos espirituais sabem exatamente o que nós fazemos, né? E aí entra muito a questão da vibração, né? Da vibração de como você dorme, é a sintonia. Aquele grupo, eles são cômicos, espíritos da luz. Aquele amarelo. Eles têm vários episódios assim, que, através do humor, do sorriso, eles vão falando uma série de coisas. Então, tem um episódio que um deles encena, né, o anjo de guarda, e ele fala para o
o espírito que está dormindo ainda, vamos, vem comigo. Só que o espírito que adormeceu, ele está em outra vibração. Aí chega um outro e fala, ô cara, vamos beber. E ele levanta e vai. Né? Por quê? Porque é a vibração que ele dormiu. Então, o anjo de guarda está lá numa vibração X, e ele fala, não, eu vou para outro canto. Mas, então, essa interexistência nós vivemos aqui e lá. E para demonstrar, para fazer viver essa vida no plano espiritual, tem os médicos, né? Que têm uma sensibilidade um pouco maior, e através deles, então, há esse intercâmbio entre os espíritos encarnados e desencarnados. Bom, a gente entra numa seara. A gente entra numa seara, porque, assim, tipo de transe mediúnico. O transe é um momento em que você entra em contato, o seu psiquismo entra em contato com outro psiquismo. É o perispírito com outro perispírito. Esse transe, ele define um pouco a intensidade dessa comunicação. Então, por exemplo, eu tenho médium consciente. A grande maioria atualmente é médium consciente. Né? Por quê? O Armando sempre fala isso nas palestras dele. Nós, quando lá no século passado, no tempo de Kardec, que as mesas girantes, o povo tinha manifestações muito intensas para mostrar para as pessoas que existia uma influência muito grande. Hoje nós não precisamos mais disso. Né? Hoje nós estamos evoluídos. Então, existe sim um transe superficial, mais superficial do médium consciente. E na literatura traz que o médium, a maioria é consciente, ele tem lembranças. Não é que você vai também saber de tudo. Só que ficam lembranças fragmentadas. Né? O semi-profundo é mais fragmentado ainda. Você tem flashes. E o profundo, sem lembranças do ocorrido. Esse tipo de mediunidade, de trânsito, ele vai deixar de existir. Não vai ter mais. Porque nós não precisamos mais disso. Tá? Então, veja bem, eu queria falar uma coisa, esqueci, mas não vou lembrar agora mesmo. Tá, a questão da mediunidade consciente, você também não precisa lembrar de tudo exatamente. Porque você não lembra nem da conversa direito que você teve de manhã. Né? Então, assim, eu vou falar só um exemplozinho pessoal. E quando eu comecei a trabalhar como médico, há mais de 5 anos, para não ficar muito velho, a gente tinha, assim, uma... É igual criança quando começa a andar. Não tem muito domínio. Só que a criança ela vai dominando o seu querer e o seu corpo. O médium é a mesma coisa. Tá? Então, você dá uma titubeada, tem um pouco de dificuldade de concentração, mas depois isso vai se tornando uma coisa normal, corriqueira. E não podemos esquecer que nós temos a não vou dizer proteção, mas o cuidado, né? Um super cuidado dos nossos mentores, dos nossos supervisores, que são responsáveis também pelo nosso trabalho, né? Então, vamos lá. Mais um minutinho. Tá. Então, são diferentes estados patológicos, né? Esses automatismos. Há um comando por um espírito, mesmo com a perda de consciência do médium. E isso, eu quero reforçar, não vai existir mais daqui a um tempo. Tá? O automatismo, porque você não domina seu corpo. E aí,
Você vai deixar o espírito fazer o que ele quer com você? Não pode. Você é dono do seu corpo, você comanda, tá? E é mental o negócio, tá vendo? São as ondas mentais de um perispírito para o outro. Próximo. Bom, a importância da educação mediúnica. Trouxe isso no texto com mais propriedade, né? Bom, eu preciso saber da doutrina, porque se eu não sei que eu posso ter um transe leve, um transe médio e um transe intenso, eu vou achar que tudo é intenso ou que tudo é leve. Então, eu preciso estudar as obras básicas, que é o que a gente faz aqui na casa do irmão José. O preparo moral e o estudo sistematizado. O que é estudo sistematizado? É um estudo frequente. É o estudo que pega, você lê muitas vezes, você não entende, você tem que ler de novo, e ler de novo. E isso é estudar, né? Então, é estudar. E o preparo moral. Eu não vou daqui falar muito de moral, porque a gente sabe que moral é uma questão cultural. Hoje, no Brasil, a gente tem leis que mais ou menos cerceiam a moral do ser humano, pelo menos em termos de boa convivência entre os homens. Ah, mas eu sei os 10 mandamentos de Jesus. Ótimo. Vá além. Né? Não é só não matar, não cobiçar a mulher do outro. É muito mais que isso. É você vencendo as suas más tendências. Suzé, o que são más tendências? O egoísmo, a soberba, a gula. Aí estou numa crise de ansiedade hoje, estou com uma fome daquelas que eu quero comer tudo que tem na mesa. Disciplina, tem que dominar. Porque se deixar, a gente come tudo que tem na mesa. E aí as consequências. Como Jesus classificaria as minhas ações? Acho que é uma boa pergunta. Quando a gente vai tomar alguma decisão, você não sabe se está certo ou não. Será que Jesus aprovaria isso que eu estou fazendo? Isso é bom para mim? Não vai ter nenhum malefício para o outro? Eu não vou prejudicar ninguém com essa minha atitude? E assim por diante. Esse preparo moral. Nossa, eu sou muito nervosa, Domínio. Ah, José, não é fácil, porque eu nunca disse que era. Nunca foi. Nunca foi. Eu era uma pessoa extremamente nervosa. Todo mundo fala para mim, nossa, mas você parece tão calma. Quem convive comigo, por exemplo, sabe que quanto mais calma eu pareço, muitas vezes mais nervosa eu estou. Só que não vou sair explodindo, não vou sair gritando, falando mal das pessoas. Não, isso já passou. E o treinamento prático com responsabilidade. Então, assim, quando eu cheguei na casa do irmão José, e eu estou aqui há uma década, hein, gente? É tempo bom, tempo de aprendizado, tempo de muito assessoramento, porque existe uma preocupação com o desenvolvimento dos médios, né? Eles precisam estar amparados para realizar esse treinamento prático e depois, então, começar no seu trabalho mediúnico, que tem, por muitas vezes, o intuito de consolar aquele que precisa, seja ele encarnado ou desencarnado. Nós, quem trabalha na segunda-feira, na quarta-feira, no sábado, sabe que isso tudo é realizado aqui na nossa casa. Bom, então, o que é a tal da psicofonia? Ai, que nome interessante. Psico, mente, fonia, que usa o aparelho fonador do ser humano para verbalizar o que ele está pensando.
Então, é nesse sentido a manifestação oral, por meio do médium. Na época de Kardec, eram denominados espíritos falantes, né? Então, médiuns falantes, desculpa, os médiuns falantes que falavam o que vinha para eles da mente dos espíritos. Espírito se expressa utilizando a voz do médium. Nós temos aqui a oportunidade de ouvir os espíritos que são da corrente dos preto velhos, e muitos deles ainda falam como preto velho, porque eles entendem que nós, encarnados, muitas vezes precisamos disso ainda, tá? Perispírito com perispírito. Então, quando o espírito vai usar do aparelho fonador do médium para falar, ele não toma conta do corpo do espírito, ele não incorpora. O nosso espírito se mantém aqui junto ao corpo e, psiquicamente, via perispírito, isso acontece. Essa transmissão de mensagem acontece. É um fenômeno mediúnico, né? No qual o médium serve como instrumento pelo qual o espírito comunica pela fala, através do encontro do perispírito, do comunicante, com o perispírito do médium, usando o nosso. Gente, é tão complexo quando você vai estudar a voz, né? Como que o pensamento transforma em voz. Agora você calcula, né? Uma outra mente passando ondas mentais para você poder falar. Mas se isso é permitido, é porque a gente precisa, num trabalho mediúnico, de ajudar as pessoas. Foi a missão que nós pedimos lá em cima e muitas vezes nós esquecemos e encarnamos e começamos a bater a cabeça porque a gente não sabe, não lembra, né? Que assumiu esse compromisso lá. Dúvidas aqui, gente? Tá tranquilo? Suzel, nessa parte que você falou, porque às vezes, quando acontece essa psicofonia, como você falou que é de perispírito para perispírito, não há comparação. Por que às vezes a gente sente a sensação do irmão que passa uma dor, um frio, uma mutilação? Por que a sensação às vezes fica tão viva no corpo físico do médico? Olha, eu vou falar o que eu sei. Se o pessoal quiser complementar, fica à vontade. O perispírito, ele aproxima de você. E as ondas mentais dele passam. Uhum. As outras também. Ah, tá. É energia. Entendi. Tudo é energia. Uhum. Da mesma forma que o pensamento vem, as mazelas que o irmão do outro lado está sentindo também vem para a gente. Também. Mais ou menos assim, né? Porque é permitido. Uhum. Né? Então, vamos lá para o próximo. Bom, então, a psicofonia, consciente, semiconsciente, inconsciente e ordinária, né, que eles falam que é a língua do médium, a xenoglóssica. Então, vamos lá. Aquela figura, ela demonstra muito bem como que essa mensagem acontece. Tá? Então, o espírito que lança a mensagem que ele quer falar, perispírito, e aí vai. O xenoglóssica é a fala de línguas, né? O médium que fala em línguas que muitas vezes ele não fala, não usa, né, diariamente. A psicofonia pela voz é a forma de comunicação mais comum e mais antiga que os espíritos utilizam o corpo do médium para isso. Eu acho que é isso, não vou me prolongar. Bom, eu achei interessante trazer esse exemplo, porque vários episódios chamaram a atenção do mundo científico numa época X, né? O evento que se tornou clássico, relatado por Riquet, tendo como protagonista a filha de um famoso juiz, do Edmonds, da Suprema Corte de Justiça de Nova York.
A Laura Edmonds era filha desse senhor, era católica, devota, só falava inglês e sabia um pouco de francês. Em 1859, mais ou menos, durante uma visita de Evangelites, um grego, Laura surpreendeu todos ao conversar com ele em grego moderno. E a gente, quando quer falar que não está entendendo nada que outra pessoa está falando, a gente está falando em grego, né? Então, e durante essa conversa, ela revelou a morte do filho do Evangelites, que havia ocorrido na Grécia. Então, acredita-se que Laura estava canalizando o espírito de Botzari, um amigo íntimo de Evangelites, que sabia disso tudo. E colocou, usou o corpo dela, né, o aparelho formador dela, para contar tudo isso. O juiz Edmonds testemunhou o evento e afirmou que a única explicação possível era a presença de Botzari, dada a clareza e precisão do que ocorreu, da conversa que ocorreu. Então, isso é uma psicofonia xenográfica, tá? Bom, a interpretação psíquica, então, é um fenômeno que ocorre pela conexão de perispírito a perispírito, não é incorporação física, mas sim uma união de fluidos. Vamos lá? Bom, então, a psicofonia é muito utilizada nos trabalhos de desobsessão, que a gente carinhosamente chama de acolhimento, que eu acho assim, que é de uma assertividade grande, né? O que acontece? Você consola desencarnados, porque ele tem a oportunidade de, naquele momento, usar do aparelho do médium e falar das suas angústias, das suas dúvidas, e quem conversa com ele vai fazer consolando os desencarnados. Consola também os encarnados. Armando, que faz atendimento fraterno, Levi, Lúcia, né? Que são intuídos naquele momento a dizer palavras assertivas para aquelas pessoas que estão em sofrimento, que estão encarnadas. E muito de educação e orientação espiritual. Pena que a gente não faz, que a gente não coloca em prática, muitas vezes, todas as orientações que os mentores passam para nós. É uma pena, porque aí nós teríamos um ganho muito maior de desenvolvimento nesse sentido. Ok. Tchau. Nessa parte aí que você comentou da consolação dos encarnados, esqueci. Nessa parte dos auxílios aos encarnados, né, a psicofonia. Ela é através, né, da intuição em si, ou o médium recebe essa mensagem e ele vai como se fosse traduzindo? É assim, ó. Ele recebe a mensagem. Na psicofonia, o espírito chega bem próximo do perispírito do encarnado. Como o taqueiro. Isso, Tá. Exatamente. A outra forma que eu vou falar agora, que eu me adiantei de falar, é a questão da intuição, da forte intuição que você tem para passar uma orientação. Por exemplo, a vozinha que eu trabalho é psicofonia. Tá. E no atendimento fraterno? É isso que você vai falar agora? Tá bom. Tá bom, obrigada. Eles estão de amor. Então, quando eu comecei a estudar, eu falei, meu Deus, quanto mais eu leio, mais dúvida eu tinha. Aí eu falei, não, Senhor, me ajuda, vamos lá. Então, a definição de canalização é um processo em que o médium recebe informação
de identidades espirituais, mas não necessariamente através da fala. Então, eu recebo orientações e falo com a minha fala, não que ele esteja usando o meu aparelho fonador para dizer. Tá? Oi? Pois é. A canalização é a prática de se conectar e transmitir mensagens de entidades, seres espirituais ou consciências de outros planos de existência, que não são normalmente acessíveis através dos sentidos físicos comuns. Eu queria muito passar esse videozinho da... No YouTube, aqui? Consegue? Você quer o link dele? É isso aí. Que ela dá uma explicação anatomofisiológica fantástica. Mônica de Medeiros. Ah, maravilhoso. Tem como não gostar dessa coisa? Isso. É o primeiro? É. Ou Esse aí. Nesse momento, milhões de crianças sofrem de restrição cerebral. Algumas ficam tão fracas. eu lá. Não, Eu falo no microfone no. Aqui. Onde você esse mais igual ele. Uma pesquisa extraordinária do médico Paulista Sérgio. Mas está com... Tá, mas deixa eu só tentar aumentar o volume. Nós temos um arranjo Tira a legenda. Tem legenda. Precisa ver. especial nesse slide espacial, aliás, dentro da nossa Miquel. E é exatamente essa configuração que nos capacita a trabalhar mediunicamente com projeção astral, psicografia, então, a psicofonia, ela usa, se estabelece entre o espírito operador e a mente do médium. A vontade de apelo do mentor espiritual e a vontade de resposta do médium. Isso. Cria-se uma ligação gerador entre a mente do espírito e a mente do médium. E é através da a onda que vem, ela bate no substrai, que a partícula vai perdendo energia até que ela chega a um comprimento de onda que os nossos neurônios sabem ler. Condensador, né, que vai condensando até chegar na nossa frequência. Isso. Aí se dá a comunicação mediúnica. Então, é um mecanismo que usa os órgãos anímicos, chakra, etc., os corpos físicos, né? A canalização é um princípio diferente. Nós temos o fio de prata que nos conecta ao corpo físico, não temos? Ele entra aqui na nossa nuca, naquilo que a gente chama de fossa romboide, onde está o mesencéfalo, que é uma estrutura, o ponte mesencéfalo e o mesencéfalo, as estruturas da nossa vida fisiológica. A partir desta substância branca, tem um sistema chamado Sistema Ativador Reticular Ascendente, ou SAR, que é através dele que a gente comanda o corpo físico. Porque nós, espírito, não estamos dentro do corpo físico. Nós estamos acoplados molécula a molécula, como esclarece o André Luiz, mas nós não estamos dentro dele. Nós estamos na quarta dimensão e o corpo está na terceira, tendo o duplo etéreo como filtro entre ambos. Concorda? Então, é através do SAR que nós comandamos o corpo físico. A canalização, a entidade que vai canalizar, ela tem contato com este fio de prata, passando a tomar senioridade do nosso SAR. Então, eles comandam o nosso cérebro, fazendo um download muito rápido de informações, entendeu? E esse download é muito rápido. A gente sabe o que está acontecendo, mas a gente não consegue energia suficiente para mediar, para interferir. Tá? Essa é a diferença entre canalização e psicofonia. Deu para entender? Ele é rápido e ela traz com muita clareza, né? Vai passar a verdade, do nada. Voltar na aula. Fala as coisas, a pessoa fala, não é eu que estou falando isso, não. Né?
Calma, que é muita coisa que eu vou eles trazem. Cadê a aula? Como que chama o tipo do canalização? Eu acho. Diferença. Sim, sim. Então, existem tipos diferentes de canalização? Sim. Então, consciente, o canalizador retém controle parcial. Inconsciente é um transe profundo, uma escrita automática, por exemplo. Eu nunca vi nenhum canalizador de transe profundo. Já assisti vídeos e tudo mais. Então, pode passar. Quando a gente fala de canalização, características da canalização, então ela tem uma menor alteração de consciência, ela pode se manifestar na música, na pintura, na escrita, entre outros. Tá? E o objetivo é sempre transmitir ensinamentos espirituais, orientações morais, insights sobre o futuro. Então, e também ela fala um pouquinho à frente, que como é que acontece a canalização na prática? Quando tudo é um aprendizado, tudo é treinamento. Então, é comum em obras psicografadas ou mensagens públicas de entidades espirituais e pode ocorrer também nas meditações. Nós temos aqui um grande incentivador da meditação. Se a gente não faz, a gente está perdendo tempo. É nesse contexto? Ele pergunta o seguinte: eu fazia um quadro de programa de rádio quando estava trabalhando numa emissora. O som, o coração. Estava sempre lúcido, acordado, mas nunca me preparei para falar do tema. Nunca preparei para falar. O tema acontecia na hora e eu só tinha consciência do que eu disse depois, quando eu ouvi a gravação do programa. Isso é uma manifestação de psicofonia ditada por espíritos de luz ou era meu inconsciente apenas? Vamos pensar juntos. A sua voz era a mesma. Você tinha domínio do seu corpo. É difícil, eu vou ousar dizer que era uma canalização, que não era uma psicofonia. Porque aí você não sei dizer. A gente sabe dizer? Tem tantas possibilidades. São muitas possibilidades. Pode nem ser canalização, nem ser psicofonia e ser uma outra manifestação, que há mais mistérios entre o céu e a terra do que a gente possa imaginar. Né? Mas, assim, eu acho que a psicofonia ela tem uma tendência a usar o aparelho fonador do médium num contexto mais espiritualista, vou dizer. Ou já dizer assim, tá? É difícil. Eu não posso dar certo o que é exatamente. Vou ficar devendo. Vou saber dizer. Pode passar. Bom, agora a gente chega no desdobramento. O desdobramento, por definição, é um fenômeno mediúnico que se distingue das práticas anteriores, tanto da psicofonia como canalização. Ele envolve o desprendimento temporário do espírito do médium, permitindo que este explore outras dimensões ou planos espirituais. Eu não sou uma pessoa expert em desdobramento. Eu não sei se eu tenho medo, mas assim, os desdobramentos que eu tenho recordação, que eu participei, é só na volta. Eles me põem para dormir, é um sono assim, tipo 10 minutos, eu vou para onde eu tenho que ir e volto. E o desdobramento inconsciente, né, quando a gente está dormindo, depois você pode lembrar disso à noite. Da corda.
Claro, o desdobramento, você fica ligado ao corpo pelo cordão de prata. Então, assim. Você tem, então, essa experiência extracorpórea. Você pode fazer viagens espirituais. Você pode ter encontro com seus mentores, tarefas, estudos no plano espiritual. E aí você desdobra e vai. Você pode lembrar ou não depois. Tem os exercícios, né, Ricardo? Que a gente faz. Esse videozinho, se a gente conseguir passar, do Laércio, ele é muito bom. E ele conta uma passagem, e o Laércio, ele é um estudioso, né? Uma pessoa físico, extremamente estudioso, e ele tem umas passagens interessantes. Eu vi um vídeo dele semana passada falando sobre os intraterrenos. Eu falei, isso aqui é muito na minha cabeça. Será que eu alcanço? Não, é muito viagem. Ele contando da experiência dele. Aula, né? Aí é por isso que eu estava vendo. Algum desses? É porque é mais coisa no link. Lá embaixo, acho que é o terceiro, vai no terceiro. Professor Laércio, Ah. lá embaixo. Ah, esse daqui também é. História Deixa eu só ver aqui, ó. Peraí. Só apagar o Laércio lá em cima. Depois do quarto, você apaga um pouco. Isso. Depois lá, agora. Esse, O primeiro. Esse? Eu fico doidinha que esse homem agora que eu tô vendo quem que é ele. Só que você veio para. Ele é muito. Nossa, ele fala uma coisa que eu pensei, hã? A hora que eu assisti do vídeo dele é muito louco. O Flávio me manda muito vídeo dele. Pode ser. Aí, se não tivesse. Não, tá com. Esse mais fácil. Eu vou usar. Ele faz projeção para todo, né? Você já andou de avião, você já não tem o seu sabe. O Brasil, a passagem é a vaquinha toda tem. Só era no cima lá, São Paulo, e aí, não sabe o que está passando na cidade que é. Segunda à noite, só fez não posso não beber, não quer mais não posso não pensar em mal. Mas claro, mas mesmo assim, sabendo que assim, vai. Se você falou, mas você sabe, a gente ninguém está ali na porta. Achei lugar certo, pela multidão, eu vou chegando. Organizado. Aí, rapaz, eu fiquei pensando, fiquei amizade.
Sabe? Ela passa tempo, ela tem uma plataforma, quando esse tempo transformou, aí sai vários pontos. Não. Sai, peraí, A grandiosidade dele, né? Nem domino E falar. os trabalhos. Eu acho que a gente teve assim, um grande exemplo de uma grandiosidade incrível. Então, ele teve um desdobramento, ele fez uma viagem astral, ele veio até Uberaba, ele é super treinado em fazer isso. E é treino, gente. Desdobramento é treino, viagem astral é treino. Eu acho que a gente precisa entender muito bem o mecanismo disso para você, então, se colocar para fazer esse desdobramento. Acho que está acabando. Todo mundo já conhece a história do Dr. Bezerra de Eurípides Barçanufo? Que é essa história que ele, né, ele diz para os... Ele está numa aula e ele fala: acabo de entrar em uma residência atrás da Igreja do Rosário fazendo um parto difícil. O marido não sabe que já é pai e está a caminho daqui. Vem a cavalo e com roupa de montaria. Ele está, nesse momento, apeando em frente ao colégio. Vai agora subir os degraus da escada. Quando ele entrar na sala, os senhores devem ficar em pé e depois se sentar, falando com os alunos. Atenção, ele vai entrar. E o homem
como fosse urgentemente fazer o parto, pois a mulher estava passando mal. Ele entra, né, muito aflito, pedindo para Eurípides Barçanufo que fosse urgente, e aí diz: acalme-se, respondeu ele. Fiz o parto há 5 minutos. Não é possível, seu Eurípides. Há 5 minutos eu teria visto o senhor pelo caminho. O senhor não me viu porque eu fui em espírito. Imagina a cabecinha do nosso. Mas eu vi o senhor. Pode voltar para sua casa sossegado. A menina que nasceu é bonita e forte. O homem, porém, duvidou e, temendo pela vida da mulher, levou Eurípides para Barçanufo. Eu também me faria, né? Faria. E aí, a parturiente, com a filhinha deitada ao lado, ao ver o médium, exclamou: o senhor não precisava vir de novo, seu Eurípides. Eu e o bebê estamos passando bem. Então, Eurípides Barçanufo, então, regressou rápido ao colégio para continuar Meu pai a quer aula desmaiar. interrompida. Então, só ele para conseguir fazer isso, ele e Chico, né? Nossa, tá aqui uma assim. Ô, pai. Então, são exemplos muito próximos de nós, registrados, né? Histórias reais, registradas na literatura, para a gente entender como que isso funciona. Acho que não vamos. Então, gente, só para reforçar, o desdobramento tem por finalidade o aprendizado espiritual, atendimento a espíritos, observações extracorpóreas de reuniões. Então, assim, a gente faz muita coisa à noite, a gente trabalha muito, a gente estuda. Eu tenho pedido mais para estudar ultimamente. Né? A gente faz muita coisa, muita gente não se lembra, apesar do Ricardo ter passado para nós exercícios e tarefas, né, para ajudar a gente a lembrar, é o treino psíquico, né? Alguém aqui já tem desdobramento, já fez e se recorda? Trabalhou, estudou? Eu já tive mais desdobramento, mas depois que eu comecei a trabalhar a segunda e a quarta, ele diminuíram. Achei isso engraçado. Eu tive a primeira experiência, eu estava no centro, lá perto da minha casa, e eu ainda não tinha começado. Eu gosto de chegar mais cedo, né? Então, eu estava sentada na primeira fileira, assim, e quietinho. E eu acho que eu me concentrei tanto que eu cheguei a... Eu senti que eu fui lá nas estrelas, mas na hora que eu estava chegando, eu voltei correndo. Porque eu tive muito medo. Muito medo. De não voltar, né? De morrer. Depois disso, aconteceu do mesmo jeito, umas 2 vezes eu não me acabo meditando, aconteceu, e eu voltei correndo. Então, eu tenho medo. Só que, e eu não sei, você sabe que eu tenho meu filho que faleceu e tudo, né? E o meu consciente que eu tive, eu fui ver. E eu tive um encontro com ele. Então, foi nisso, porque aí nesse dia eu senti eu voltando. Foi como um mergulho dentro do corpo. Então, eu falei, então, só pode ser um desdobramento. Porque eu estava consciente. Foi muito legal. E aí, a partir daí, que eu comecei a ficar melhor. E aí, a partir daí, eu estudo, eu leio, eu gosto muito de ler, mas assim, não tive ainda. Igual essa noite, por exemplo, eu acho que eu vou trabalhar a noite inteira, porque eu lembro de muita coisa, sabe? E muito não real, né? Se eles falam quando é desdobramento, é coisa muito real. Eu acredito, sabe? Eu acredito muito, porque no mundo espiritual o nome é trabalho. E a gente fala sonho, né? Mas é criança, muita criança. Eu trabalho com muita criança. E eu
essa noite eu sonhei assim, que eu estava com um espírito, uma mulher, e ela, sabe o livro da vida? Na minha cabeça era o livro da vida. Eu estava querendo espionar. O que aconteceu comigo? E aí eu vi o número 2. E ela tem a mão assim, que eu não deu o resto. Aí eu falei assim, mas será? Quantos anos eu vou viver? Aí eu falei, 52 não é, porque eu já passei dos 52. Ela falou assim, não, aqui, ó, você vai viver 92 anos. E eu vi direitinho, 92 anos. Eu falei, meu Deus, eu não quero viver. Então, 92 anos muito. Se é verdade mesmo, que eu vou viver 92, se é um alerta, tá? Cuidar disso, né? Michele queria falar, Michele, da questão da canalização e da então, até falando sobre o que acho que foi o David que perguntou, né? Ele falou, acho que foi o David. A canalização, na realidade, é algo que a gente não tem consciência, não passa pelo nosso consciente. Foi o que a Mônica Medeiros explicou. Todo o download ele vai direto para o nosso cérebro sem passar pela nossa consciência. Então, você simplesmente recebe, canaliza, sem ter consciência daquilo que foi falado. Então, diante daquilo que ele falou, pode ter sido uma canalização. Normalmente, a psicofonia passa pelo nosso consciente. Então, existe alguma influência da nossa mente, do nosso consciente, do nosso perispírito naquela informação, né? Tanto que isso é chamado de mediunismo, né? Quando a gente tem alguma influência sobre aquela informação que foi dada. Então, por exemplo, nós temos o nosso jeito de falar, nossas palavras. Então, aquela informação que passa por nós através da psicofonia, ela pode ter uma palavra, uma formação que passa por nós. A canalização não. A canalização vai direto lá no SARA, que é o sistema reticular ascendente, lá no cérebro, onde ela falou que tem a ligação do fio de prata e vem direto. Ela não sabe nada. Então, não tem como filtrar, porque, na verdade, você recebe a informação e passa. Né? É algo que vem e sai. Isso, exatamente. Exatamente, isso é canalização. Então, outras formas, como a psicografia, quando você tem ainda alguma informação, não é canalização. É a intuição ou então a proximidade do perispírito. Achei estranho porque eu trabalho com a psicofonia também, né? Certo. Então, eu penso, é uma forma diferente de psicofonia, é muito sutil. Aí, estudando as folhas, né? Eu falei, gente, mãe, olha aqui, então é a canalização, pode ser, né? Pode, com certeza. Quem tem a capacidade da psicofonia tem, com certeza, da canalização. Depende de quem quer dar a mensagem e como quer dar a mensagem. Por exemplo, uma mensagem que não vai ter nenhuma interpretação, requer nenhum filtro, é dada através de canalização. Espíritos extraterrestres, espíritos muito evoluídos, de muita luz, normalmente eles vêm por canalização, não vêm através de psicofonia, tá? Não que essa seja a regra, mas a gente percebe isso. Se eu ter os dois ao mesmo tempo, porque às vezes na psicografia eu tenho a impressão de, em alguns trechos, não ter consciência, em alguns eu estou consciente de receber a informação e não sei. Então, a Fran está perguntando se é possível ter os dois ao mesmo tempo. Eu acredito que não. Eu acredito que o que pode acontecer é que em alguns momentos você perde a consciência mesmo, você tem um envolvimento do perispírito, do seu perispírito. Então, em alguns momentos, a coisa é tão rápida que parece que você não chegou a pensar. E é assim, né? Você não pensa naquilo que você está recebendo. É uma coisa rápida, né? Mas a canalização é diferente. É um bloco de informação.
e vem. E você simplesmente passa para frente. Isso. Perguntas aí. Pode. Vou passar o microfone aqui, ó. Boa noite. Quando a gente tem algumas pessoas que têm essa certa dissociação no dia a dia, né? Conseguir meio que dissociar o espírito da matéria. Isso seria uma forma de desdobramento consciente? Não entendi. É, Pode E repetir? durante. Pode falar. Fala. Tipo assim, algumas pessoas eu sei que têm isso de conseguir, de certa forma, separar um pouco o espírito da matéria Consciente. conscientemente. Tipo, ver Está como meditando, se por fosse... exemplo. tipo assim, ver algumas coisas como se fosse um espírito, não uma pessoa. Ter, tipo... Eu já vi alguns casos também de algumas pessoas falando em questão de espelho. Se olhar no espelho e ver como se não fosse você vendo, e sim como se fosse um espírito. Tipo, você sair, assim. Isso seria um desdobramento consciente? Olha, eu não vou te falar o que é. Porque, assim, o desdobramento, ele leva... Por exemplo, na área da saúde, tem muitos filmes, inclusive eu pus um no texto para vocês assistirem, que são as experiências de quase morte. Então, por exemplo, você vai fazer uma cirurgia, você sai do corpo e você tem a experiência de observar todo o espaço que você está como um espectador mesmo. Então, você vê seu corpo lá. Isso é desdobramento. Você pode falar que é desdobramento. Nosso corpo físico dorme. É uma experiência de quase morte. Porque você sai por aí, né? Agora, eu já li alguma coisa sobre a questão do espelho, mas eu acho assim, o psiquismo ele é tão forte que é difícil a gente afirmar que isso é um desdobramento. Tá, vou ficar vivendo. Então, tem muitas perguntas. Só um minutinho que eu vou passar para todo mundo. A gente tem na nossa mente, quando a gente está acordado, a gente está em ondas técnicas, né? E em vários momentos do nosso dia, a gente entra em ondas alfa. Ondas alfas é aquela onda que a gente está na nossa mente perto de dormir. Então, é uma alteração da nossa consciência. A cada 1 hora do nosso dia, durante 10 minutos, é exatamente o que acontece várias vezes com a gente. E é um estado alterado de consciência, né? Que a gente pode ter naturalmente, ou a gente pode provocar através de meditação, de relaxamento, de toque de tambor, de uso de plantas enteógenas e uma série de coisas do tipo. Então, na verdade, um pré-desdobramento. É isso que você está tentando. Pode acontecer. Se a gente fizer o relaxamento, a gente entra em ondas altas. Aula que vem, não percam, eu vou falar sobre neurofisiologia e vou falar sobre exatamente isso. Quem que é o próximo que queria perguntar aí? Ana, a Renata aí de lá atrás, deixa eu passar para ele. Não, é para o pessoal lá do online, eles não ouvem. Deixa eu chegar aqui. Espera aí, que agora hoje eu sou Paquito aqui. Suzé, eu acho que só para exemplificar, porque assim, é um pouco confuso, que para mim assim, dá para entender que é a mesma coisa, psicofonia e canalização. Naquele filme do Divaldo Franco, quando a primeira vez que ele chega no centro, e ele recebe a mensagem, ele fica de pé, em transe, que eu acho que ele está em transe profundo. Aquilo é uma canalização ou uma psicofonia? Da palestra? É quando ele está no centro e aí ele se levanta lá no meio de todo mundo e começa a ditar uma mensagem. Eu vou arriscar dizer que é uma canalização. Ele tem várias histórias, né? Inclusive dos médicos, por exemplo, ele fazia palestras em outras línguas, e os tradutores na época não estavam suficientemente treinados, principalmente com as palavras do espiritismo usadas nos textos.
no espiritismo. Então, eu vinha um espírito e dizia, olha, vou falar por você. O que é isso? Vou falar por você. Psicofonia ou canalização? Não, falar. Vou falar por você. Porque a canalização, vou relembrar aqui, que depois que assistam novamente o videozinho da Mônica de Medeiros, porque uma vez só é pouco, tá? Assistam de novo. O mecanismo é diferente, e é o que o Ricardo reforçou aqui muito bem. É um download tão rápido que você não tem consciência do que você está falando. Você é mecânico, você fala. Na psicofonia, você pode interferir porque passa pelo seu consciente, passa pelo seu cérebro. A mesma coisa na psicografia. A gente até explica isso para as pessoas que vêm pegar a cartinha. Porque a mediunidade da maioria dos médios daqui é intuitiva, não é mecânica, não é semi-mecânica, é intuitiva. Tá? Deu para entender? Bom, eu ia falar o que a Suzana acabou de falar, que a minha experiência com canalização é muito rápido. Você está totalmente consciente, você está ali e é muito rápido. Chega e você não tem como pensar. Eu lembro da canalização. Eu lembro que eu vi a palavra do outro e eu queria escrever ela certo, e eu parei. E aí cortou, porque vi um monte de palavras e eu estava ali, download, querendo escrever certinho. E experiência de receber mensagens assim, de como é que chama? Psicografia, eu nunca tive. Mas eu sei, como você falou, é mais, chega, vai usar as suas palavras, vai usar o que você tem, né? Precisa, sai do que você... Nossa. Precisa do seu vocabulário, de tudo, do seu entendimento, alguma coisa. E já, canalização não, é muito rápido, é muito rápido. Sim, você está bem consciente, você não sente aquela presença. Esse pode estar muito longe mesmo. E chega em você, assim, bem consciente mesmo. Deixa eu dar um exemplo, que eu acho que eu tive um momento de canalização, assim, na faculdade. A gente estava numa roda de professores, e daí alguém fez uma pergunta e eu respondi tudo. Depois ela falou assim, o que você falou mesmo? Eu falei, não sei. Doida, né? Mas realmente eu não lembrava. E aí a minha outra colega falou, você falou isso, que é o que a gente acredita, tal. Foi muito boa essa explicação. O que eu tinha falado? Eu estava consciente. Só para a gente finalizar, em pouquíssimas palavras, aquele outro 29. Isso. Psicofonia. Os espíritos falam através do aparelho fonador do médium. Canalização. Transmissão consciente ou inconsciente de mensagens é muito rápida, muito rápida. E o desdobramento é a vivência fora do corpo. Na canalização, você tem controle de água no quarto? Tipo, não vou deixar passar de frente? Se você não tem consciência, você não tem controle. Você vai controlar essa canalização. Se o download for exatamente como fala a Mônica de Medeiros, não tem controle muito, não. Você não filtra. Pelo menos foi isso que eu entendi. Espera aí, que eu vou ver. A Ana está aqui com o microfone, aí eu vou passando para você falar. Só fazendo uma complementação também do que o Ricardo tinha falado sobre aquela questão que ela perguntou sobre o desdobramento consciente. Aí eu vou só dar um spoiler, só como complementação, porque a questão do desdobramento, ele faz parte todo de um estudo de emancipação da alma, que essa emancipação é dividida em vários tópicos, e o desdobramento é um deles. E existe também dentro desse estudo a clarividência, que é a questão que faz parte ali dentro, mas da emancipação da alma. Então, eu só estou dando um spoiler, que aí mais para frente a gente vai ter um estudo a respeito disso, que pode estar clareando a nossa amiga lá.
que a questão consciente é da clarividência, não é do desdobramento. Mais tá perguntando lá. Seu lugar hoje, Paulo. Eu percebo que durante o recebimento das fichas que os interessados vão passar pelos médiuns da psicografia, eu percebo que cada médium tem um sentimento, um comportamento diferente, né? Eu vou colocar como exemplo você e a situação com que eu vivi quando eu cheguei ao centro. Quando a avó do meu filho foi te entregar a ficha, ela falou que era para a filha dela e tudo mais, aqueles mínimos detalhes básicos mesmo. E aí você virou e perguntou, quem que é aquele garotinho? Aí ela falou, ele é o Felipe, né? No caso, ele era meu filho. E a carta veio para mim, para ela, redirecionando, falando sobre o meu filho. Essa sua pergunta de quem era meu filho, ela foi uma canalização, ela foi uma visão? O que se sabe? Uma intuição? Tá bom, era isso que eu queria saber. Obrigada. Michele? Não? Mais alguma questão aí, gente? Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Alguma coisa no final aí, Suzana? Só mais um. Finalizar? Quer? Michele quer falar. Ou então, para. Fala você, não, você é aquela questão que ela perguntou, e se na canalização, se vier, você tem que falar. Acontece, eu acredito que acontece com a psicofonia. Se você não abrir, você não sai. Entendeu? Porque você tem que dar o primeiro ar. Você tem que se abrir para. Exato. Agora, começou, você não consegue parar. Entendeu? Mas você dá um impulso. Ou você abre e deixa, ou você fica naquela ansiedade terrível e não deixa. Sei. Michele, a gente volta nas nossas primeiras falas aqui do nosso encontro. Você é dono do seu corpo. Sobre a psicofonia, quando tem imagens também. Olha, eu vou falar de exemplo prático, né? Muitas vezes você está falando e são projetadas telas mentais para te ajudar, para ajudar o outro, sabe? É nesse sentido. Assim, a espiritualidade, ela trabalha de uma forma para que todos possam ser ajudados da melhor forma, tanto o médium quanto aquele que está ali para receber uma orientação, um acalento, alguma coisa. A gente vê muita coisa, ainda bem que eu só vejo coisa boa. Então, para a gente fechar a nossa conversa de hoje, a mediunidade é um instrumento de serviço, nós estamos aqui para servir, nós somos instrumentos de nosso Pai, com educação e amor ao próximo, sempre. Uma coisa que eu queria falar para os médicos que estão começando, que eu já contei isso, mas só vou reforçar. Eu era muito brava, eu era muito reativa. A vida me levou a ser também, porque se eu não fosse brava, eu não tinha agarrado, né? Não tinha vencido e tal. Mas, assim, façam exercício de vibrar amor. Quando a gente chega aqui ao centro, que você para alinhar as energias, para se conectar com os mentores, vibre amor. É um exercício, porque ajuda muito a gente. Principalmente aquele povo mais assim, né? Guerreiro. Ajuda muito. E fora da caridade não há salvação, gente. Não há. Quanto mais você trabalha, eu sempre vou lembrar das palavras do Armando, porque, né?
nosso mentor nosso encarnado. mentor encarnado. Então, assim, eu nunca vou esquecer da maionese entre o velho espírito e o A maionese é clássica. Eu nunca vou esquecer dele demonstrando que, olha, você vai trabalhando, Deus, seus mentores vão tirando a carga, né? Aquela carga pesada, muitas vezes negativa, que você traz, e a sua vida vai ficando melhor, e e você vai ficando mais alegre, que é uma alegria que vem de dentro. Não há nada no mundo físico que possa te dar essa sensação. Nada. Só a paz de estar trabalhando em nome de Jesus, em nome de Deus, e ajudando as pessoas da melhor forma que a gente conseguir. E assim, daí não dá vontade de parar mais, que bom, né? Daí não dá vontade mais. E a gente se envolve com essa casa maravilhosa. E a gente está aqui tentando ser pessoas, vou parafrasear, melhores ou menos piores, né? Né? Pai Armando. E aí eu também deixei referências bibliográficas que eu li um pouco mais, e agradecer vocês por a gente estar aqui conversando, trocando vivências, trocando ideias, tentando sanar dúvidas. E obrigada, Ricardo, obrigada, Armando, espiritualidade amiga. Obrigada a todos. Eu nem sei o que é isso aqui. Não tem. Tem uns livros aqui que o pessoal não pegou. A Maria Eduarda tem um livro, Maria Eduarda? Você não pegou seu livro, né? Então não é seu. Mas tem gente aqui que não pegou e eu estou pensando em sortear mesmo esse aqui. Da Maria Eduarda eu ainda deixei. Da primeira lista. Algumas pessoas não pegaram e tudo, e a gente... Vamos sortear. Não, então, aquela outra lista segunda a gente conversa depois, porque a gente ainda não fez o pedido, tem que conversar com o pessoal novamente, fazer o pagamento para a gente poder fazer o pedido. Depois todo mundo pagar, mas depois no grupo eu converso lá. Aqui, vamos fazer o seguinte, eu não tenho certeza quantos, mas eu vou sortear 2 livros, tá? E depois fica por minha conta. Uma pressão funciona, né? Vamos lá. Como que eu vou fazer para sortear? Eu vou abrir uma página e... Acho que a Suzel pode, né? Suzel, já que você foi a professora... Não, de número não. Você vai fechar o olho, eu vou abrir uma página aqui e você vai apontar. Tá bom. Apesar que tem até número do lado, ó. Alguém colocou o número do lado. Então, tá bom. Fala um número aí para mim. De quanto a quanto? Vai ficar aqui. Até 140, não. 130. De 1 a 130. 130? 101. 101? Opa! Vamos ver se está aqui o 101. Nívia Aparecida da Silva. Todo mundo torcendo para faltar. Tá vendo? Nós estamos aqui rezando. Ela tá no online. E tal. Não sai. Ela tá no online. A Nívia está aí? Tá no online. Tá aí. Então, Nívia Aparecida. É Lívia? Lívia. Lívia Aparecida, ela tá no online. Ela ganhou, ótimo. Tô aqui, ela falou, tô aqui. Isso, tá certo. Então, mais um aqui. Vamos sortear. Suzel, fala aí de 1 a 130. 59. 59. 59 é a idade do Armando. Vamos tinha 34, né? É quase que 59.
Karina Oliveira Silva. Vou ver se não está online. Karina Oliveira Silva. Karina Oliveira, tá no online. Está no online também. Ui, online, pessoal, mas não está bombando. Tá. Semana passada saiu ninguém do online. Essa semana só deu online. Você tá no lugar errado. Você tá no lugar errado. Então, vamos finalizar, né, a nossa aula. Só queria dizer uma coisa para vocês. Agradecer a Suzé pela excelente aula, agradecer pela disponibilidade, dizer para vocês continuarem estudando, né? Porque a gente está passando para vocês lá os resumos. Estudem antes da aula, que é importante. E dizer uma outra coisa importante aqui, nós estamos para fazer com que a mente de vocês trabalhe. Então, estudem. Esses conceitos que a gente tem, muitas vezes, eles são confusos, mesmo nos livros, na internet. Por exemplo, a canalização, os americanos usam canalização para tudo. Tudo nos Estados Unidos é canalização. Todos os médiuns lá, eles canalizam. Então, se vocês forem procurar algum conteúdo na internet sobre canalização, eles vão falar que toda a comunicação é uma canalização, né? Então, assim, vamos estudar. Isso tudo que a gente viu aqui é para estimular vocês a estudarem, lerem e cada vez a gente debater mais. A grande coisa que nós temos aqui é esse debate, essas perguntas, a gente poder se questionar, porque quando a gente estuda, aí que as dúvidas aparecem, né? Como a Suzé falou. Quando a gente começa a estudar para dar aula no assunto, eu adoro dar aula por isso, porque quando eu vou dar aula, eu acho que eu sabia. Mas aí, quando eu começo a estudar, eu falo, gente, eu não sabia nada. Agora que eu vou ter que ensinar aquilo que eu nem sabia, né? Então, é isso aí. Então, gente, obrigado, até a próxima, daqui a 15 dias. Valeu. Valeu.